aflição e desespero. Está tentando desviar os filhos do caminho que se deve andar, com promoções baratas deste mundo. Estão tentando destruir o lar. Mas não se desespere, ó família. Pra tudo nosso Deus tem a saída. Ele é o primeiro pra se levantar e defender aquilo que ele aprovou no altar. Não se desespere, ó família. Pra tudo nosso Deus tem uma saída. É questão de fé, é questão de confiar. Os sonhos não irão morrer, os ossos não irão quebrar, as portas não irão fechar. Nosso Deus não vai deixar. Os filhos não vão se perder, todos sempre vão voltar. Aquele que constituiu a família, por ela sempre vai zelar. Mas não se desespere, ó família. Pra tudo nosso Deus tem a saída. Ele é o primeiro pra se levantar e defender aquilo que ele aprovou no altar. Não se desespere, ó família. Pra tudo nosso Deus tem uma saída. É questão de fé, é questão de confiar. Os sonhos não irão morrer, os laços não irão quebrar, as portas não irão fechar. Nosso Deus não vai deixar. Os filhos não vão se perder, pra casa sempre vão voltar. Aquele que constituiu a família, por ela sempre vai zelar. Os sonhos não irão morrer, os laços não irão quebrar, as portas não irão fechar. Nosso Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui de volta para mais uma live. E hoje vou falar sobre o casamento, uma instituição divina. Reúna os seus e avisa os seus amigos. Daqui a pouco a gente começa. Pois não. O casamento, uma instituição divina. A leitura bíblica está em Gênesis capítulo 2, verso 18, 21 a 25. Diz assim: E disse o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas, e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe-a a Adão. E disse Adão: Esta é agora osso dos meus ossos, e carne da minha carne.
esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Está em Jesus. Se queres paz, é só crer no Senhor. Pois não, gente, o tema que já mencionei, vou repetir, o casamento é uma instituição divina. Deus é o inventor, ou foi o inventor da família. O casamento foi criado por Deus e se trata de uma instituição sagrada entre um homem e uma mulher, que deve ser tratada com respeito e reverência. Jesus ratificou essa verdade da invenção do casamento em Mateus 29:5. Portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. O que Deus pôs sobre o mesmo jugo, o homem não deve separar. Está em Marcos 10, verso 9. A instituição casamento é muito açoitada nos dias atuais. Alguns sugerem que o casamento está sendo diariamente criticado, questionado e muito atacado. Isto por causa das mudanças sociais, culturais ou legais que desafiam a forma como a instituição do casamento é tradicionalmente vista e praticada. Vamos ver aqui a evolução histórica que provocou essas mudanças radicais no conceito de casamento. Existem vários tipos de casamentos. Em geral, o casamento é definido por meio de rituais ou processos religiosos ou jurídicos em que duas pessoas se unem para formar uma família, embora existam características específicas que definem os diferentes tipos de casamento. Cada religião tem suas próprias concepções e rituais que definem o que o casamento significa. As leis também podem variar de um país para outro. O como e quem faz é o que norteiam os vários tipos de casamentos que existem. Aqui nós os listamos para você tomar conhecimento com referência a seus fundamentos religiosos e jurídicos. Aí vem, número 1, casamento religioso. Esse casamento religioso varia de acordo com os dogmas da religião, seguidos pelos envolvimentos para o casamento religioso. É a união do homem e da mulher com o objetivo de procriação e não admite a união de duas pessoas do mesmo sexo. A lei que autoriza o casamento religioso com efeito civil é a lei número 1110, de 23 de maio de 1950, que estabelece as condições para que um casamento religioso seja reconhecido como civil. Assim sendo, o casamento pode ser feito na igreja católica ou evangélica, ocasião em que é levado um termo em que os noivos padrinhos assinam igualmente o celebrante, e logo os noivos se dirigem a um cartório a partir de que o cartório emite a certidão aprovando o casamento religioso com efeito civil. Agora tem um casamento civil. O casamento civil é aquele baseado nas leis de cada país ou região. Ele é feito quase sempre no fórum da cidade ou no cartório. De acordo com a legislação de cada localidade, o casamento deve atender determinados requisitos, como idade, consentimento mútuo e até mesmo credenciamento de saúde pelas partes contratantes.
Em outros lugares, nada disso é um impedimento para celebrar um casamento. O que Deus juntou, não o separe o homem. Assim como não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus juntou, não o separe o homem, como está em Mateus 19, verso 6. Olha, essa evolução tem sido tão terrível que eu estou mostrando aqui a vocês 8 tipos de casamentos que a evolução inventou, a sociedade inventou. Bem, número 1, casamento arranjado. Tem muitos assim. Casamento forçado. Tem muitos assim também. Casamento por sequestro. É até crime isso aqui, mas existe. Casamento branco. Também existe. Casamento com consanguinidade. Esse é proibido pela lei. É casar parente com parente. Casamento gay. A poligamia, o 7, é casar com várias mulheres. Casamento experimental. E 9, parceria doméstica. Que são tipos de casamentos que inventaram nessa atual conjuntura. Todos eles são contrários aos ditames bíblicos, porque fogem ao plano original de Deus estabelecido no livro de Gênesis. Esses todos que eu citei são reprovados por conta de que eles fogem ao princípio ético original e como Deus instituiu o casamento no livro de Gênesis. Agora, o que será, gente, que muitos casamentos não dão certo? São muitos. Por que será? Muitos casamentos estão vivendo uma farsa. Estão empurrando com a barriga em público e até na igreja. Mostram que o casamento está a 1000 maravilhas. Mas não é. Em casa eles vivem um fel de amargura. Público, eles mostram aquela coisa bonita e até na igreja. Mas em casa eles vivem um fel de amargura, com brigas, desentendimentos. Ninguém respeita ninguém. E os filhos no meio desse fogo cruzado. Muitos ainda não se divorciaram por causa de N motivos. Eu vou citar aqui alguns. Uns não se divorciam por respeito ao lugar que a família de ambos representa no lugar onde mora. Outros porque têm filhos pequenos, o que os deixa impossibilitados de cada um seguir o seu caminho. Outros ainda não se divorciam por exercerem cargos importantes na igreja, onde congregam, desde liderança de departamento, rol de auxiliares, diaconato, presbitério, evangelistas e pastores. Enquanto esses fatores impedem a separação, eles vão empurrando com a barriga. Sabe Deus até quando? Outros casamentos se fundiram em divórcio. O número de divórcios no Brasil, em 2022, bateu o recorde, com 420.039 casamentos. Um aumento de 8,6% em relação a 2021. Esse número representa a maior quantidade de divórcios desde o início da série histórica de 2007. Além disso, em 2022 houve um divórcio para cada 2,3 casamentos. Lógico que agora em 2025 esses dados já estão superados, porque logicamente pelo clima, pelo que estamos vivendo aí, já aumentou profundamente o índice de casamentos que se deterioraram e foram apelados para o divórcio. Agora, quais são as razões, pastor Isaías, que muitos casamentos não dão certo? Não deram e não dão certo. Eu vou apontar aqui algumas coisas. Primeiro, quando casaram, não buscaram a direção de Deus. Isso aqui é o fator mais determinante, porque quando você faz a coisa sem direção de Deus, você faz de livre espontânea vontade, por conta própria, com risco próprio também. Deus foi quem nos fez, do jeitinho que nos fez e do jeitinho que somos.
Então só ele sabe quem dará certo com quem, já que o mundo hoje é 8 bilhões e 60 milhões de pessoas. Não há ninguém igual. Então somente Deus sabe quem pode dar certo com quem. Então se você não orou buscando de Deus a direção para casar, é difícil, gente. Aí você casou com quem você casou e só depois você descobriu que não era da vontade de Deus. Em segundo lugar, Deus colocou dentro de casa uma jovem, um modelo do homem que, repito, Deus botou em cada um jovem, o modelo do homem que dará certo com ela e vice-versa. Ou seja, o homem, o jovem tem dentro dele o modelo do homem, da mulher que ele quer, que ele precisa para se casar. Igualmente a moça tem dentro dela o modelo do homem. Quando esse detalhe não é resolvido devidamente, a moça se casa e continua procurando o modelo que está dentro dela. E vice-versa. E o rapaz continua procurando o modelo que está dentro dele. Ele casou com uma, mas dentro dele tem outro modelo. Ela casou com um, mas dentro dela tem outro modelo que não é aquele marido com que ela casou. E os que se casam fugindo a esse detalhe, tem tudo para não dar certo. Pode até acontecer de ter achado a pessoa que preenche as suas carências, ou seja, a pessoa que dá certo com o modelo que Deus colocou dentro dele ou dela, mas o outro não. Eu já atendi vários casais assim. Um encontrou a pessoa certa, mas o outro não. E aí é um problema para a convivência, porque aquele que não encontrou, mesmo casado, no seu instinto vai continuar procurando a pessoa que completa ele interiormente. Já vi muitos casos dessa natureza nos meus atendimentos como pastor e como psicanalista. O terceiro caso aqui é muitos casamentos formados, que foram formados fora dos padrões divinos. Primeiro, os casamentos circunstanciais. Quais são eles, pastor? São aqueles feitos motivados pelas circunstâncias. Aí tem um aqui, ó, de haverem se realizado sexualmente antes do casamento e aconteceu uma gravidez. Aí tem que casar. Aí as duas famílias se reúnem e aí forçam o casamento. Isso chama-se casamento circunstancial. Tem tudo para não dar certo. Depois vem problema de desavença com o pai ou a mãe. A saída é um casamento com a primeira pessoa que aparecer. A moça, o rapaz não tá se dando bem com os pais. E o casamento é uma fuga, é uma maneira de se livrar. Eu conheço muitos, eu estou atendendo alguns pacientes que estão com essa circunstância. Depois vem, muitos têm de deixar suas cidades por motivo de trabalho e precisam casar. A solução sempre será o casamento. Nesse caso, o mais importante não será a moça ou o rapaz. Aí sai errado. Nesse caso aí, a necessidade de ter alguém para cozinhar, para lavar a roupa, aí fugiu o princípio de Deus. Esse casamento tem tudo para dar errado. Depois vem muitos que se casam por conselho de alguém. Aqui é outro problema que acontece muito nas igrejas. E fora das igrejas também. Muitos se casam por conselho de alguém que afirma sentir que você vai casar com fulano, fulana. Aquela falsa profecia. Às vezes nenhum e nem outro sente atraído, mas o know-how, o glamour daquela pessoa que é considerada como profeta ou profetiza faz com que os dois se casem. Também não dão certo. Eu até hoje não vi um só casamento que foi feito por profecia e deu certo. Se vocês encontrarem alguém, me fala aí. Eu quero saber, porque até agora não achei. Entendeu? Agora muitos se casam caindo no ato da transferência. Ato de transferência. Em psicanálise, é ver na moça, o rapaz vê na moça a mãe que não teve. Esse é pior. É um caso terrível isso aqui. Quando o rapaz vê na moça a mãe ausente que ele não teve. Pode acontecer também com a moça, que vê no rapaz aquele pai ausente que ela não teve.
Às vezes o pai está dentro de casa, mas ele é ausente. Às vezes a mãe está dentro de casa, mas ela é ausente. E não é caso novo, não. Lá no episódio de Noé, em Gênesis, você vai ver que Noé bebeu, embriagou-se, ficou despido. Quem é que tinha que cuidar disso aí? A esposa. Você sabe como era o nome da esposa de Noé? Sabe? Não sabe? Nem eu. Uma esposa ausente. Então olhe bem que essa questão de esposa ausente, de marido ausente, não é coisa nova, não é coisa muitíssimamente antiga. Aí, o que é que vai acontecer? Quando o moço vai casar com a moça e vê nela a mãe, não vai dar certo. Ela não vai ter vida, eles não vão ter vida sexual. Ou vice-versa. Quando a moça casa com o rapaz, transferindo a paternidade ou o pai ausente que ela não teve para aquele homem, também não vai dar certo. Muitos se casam com a espiritualidade dele ou dela. Isso também é outro problema gravérrimo. Usando aqui o analítico sintético. Por que gravérrimo, pastor? Porque a pessoa vai casar. As igrejas pentecostais, elas são avivadas. Os membros são ungidos. Cantor vai cantar, o poder de Deus cai, o rapaz vai pregar, Deus usa, o poder de Deus cai, existe toda uma atmosfera espiritual. Então alguém diz assim, ó, esse eu quero me casar. Ou essa, aquela eu quero me casar. Aí o que vai acontecer? Está fugindo os padrões propiciados por Deus quando ele inventou o casamento. Outros se casam com o corpo dela ou dele, de acordo com as suas fantasias. Todo mundo tem fantasias chamadas fantasias sexuais, que centraliza essa fantasia em variados detalhes do corpo da mulher ou do homem. Nestes casos, o casamento começa a desabar já na lua de mel. Eu conheço casos assim, que o casamento acabou na lua de mel. Por quê? Quando ele teve acesso ao corpo da moça, viu que tudo que ele viu lá não era aquilo que ele estava vendo agora. Infelizmente, acontece isso. Aí descobre que não era nada do que imaginaram que fosse. Já tratei muitos casos dessa natureza, repito, e é um caso difícil de resolver. Porque é quando o noivo ou a noiva abrem os olhos, acordam do que fizeram ao escolher quem escolheu. Em quinto lugar, muitos querem se casar porque desejam ser obreiros. Esse aqui é o fim da picada. Ele solteiro, alguns pastores não querem consagrá-lo a diácono, a presbítero. E aí, até as convenções não querem consagrar o solteiro ao ministério da palavra. Aí, esses andam aí pegando quem aparece para casar, para poder ter a honra de ser consagrado a diácono, a presbítero, ou ser julgado pela convenção como digno de consagração ao ministério da palavra, evangelista ou pastor. Isso aqui, meus queridos assistentes, é outro problema que muitos casamentos não dão certo por essa razão. Toda vez que um casal de jovens se casarem fora dos padrões já definidos por Deus, não vai dar certo. E não dá mesmo. É uma coisa séria, porque está contrariando o que Deus fez. Agora, o que Deus projetou para o casamento? Quando Deus projetou o casamento, Ele dispôs de alguns elementos que completariam em número e em grau as carências de homens e mulheres. Olha, Deus viu, foi Deus quem projetou o casamento. E quando Ele projetou, Ele já deixou ali elementos que completam ambos, tanto as carências femininas quanto as carências masculinas. E isso foi o que Deus fez. Então vamos ver aqui a primeira coisa que Deus projetou aí, porque Ele criou o casamento, que é o companheirismo. Olha que a Bíblia diz, Deus viu que o homem não podia ficar só. E o que aconteceu? Ali no Éden, os animais, cada um tinha sua fêmea. Até a cobra
tinha sua cobra macho, a raposa, o macaco, mas o homem estava solitário. E viu Deus que o homem não podia ficar só. Aí Deus far-lhe-ei um auxiliador. Aí quando ele instituiu o casamento, e o primeiro elemento que Deus quis que se complementasse aí no casamento é o companheirismo. E isso muitas famílias não estão tendo isso em casa. E ainda mais agora com o celular. O celular aproximou milhões de pessoas que estavam longe, mas separou quem está em casa. Muitos maridos ficam o tempo todo no celular, muitas esposas ficam o tempo todo no celular, e o lugar, o espaço que deveriam dar para o seu cônjuge poder lhe contemplar, poder lhe oferecer carinho, ou sentir o seu carinho, não tá acontecendo. O ser humano é um ser gregário. Ele precisa de companheirismo para ele se sentir realizado socialmente. O casamento possibilita a completude dessa carência. É uma carência, gente. O homem não pode ficar, nem mulher ficarem longe. Tem que estar sim. E Deus queria, quando ele instituiu o casamento, ele queria que essa carência de companheirismo se complementasse no casamento. Por isso que tem que escolher. Porque você ficar com a pessoa que você não gosta, não é brincadeira não. Você ficar com um homem que você está vendo que não lhe satisfaz, também não é fácil. Por isso que tem que atentar para isso aqui. Segunda coisa que Deus quis aí quando instituiu o casamento foi o amor e romance. Olha, todos nós somos elementos emotivos, emocionais, que precisamos de dar e receber amor. Tá vendo, gente? Precisamos de dar e receber amor. Você vê que até os animais, quando você trata ele com amor, ele retribui. E Deus quis essa vivência. Amor e romance. Todo amor vai propiciar o romance. O romance é aquela disponibilidade que você tem de abrir o seu coração e elogiar o ser que você ama. O ser humano necessita dar e receber amor. O lugar onde essa carência será melhor suprida é no casamento, mas não está acontecendo isso, gente. Isso preocupa. As pessoas só devem casar com quem ele gosta, com quem ele sabe que há amor. Se houver amor, casar movido por outros sentimentos não funciona. Tem que haver amor. Se não há amor, não vale a pena. Às vezes também é a paixão. E amor e paixão estão assim, gente, ó, em dois polos distintos. Um está para o sul, outro para o norte. É só você pegar 1 Coríntios capítulo 13. Ali Paulo fala, é o cântico do amor. Você vai ler ali, o amor é paciente, o amor é benigno. Tudo que for contrário disso aí é a paixão. E a paixão não é suficiente para manter um casamento em pé. Aí o doutor Antônio Gilberto, saudosa memória, disse assim, ó, a paixão é semelhante ao pirulito. Começa no doce e termina no palito. Tá vendo? Então, quando o homem ou a mulher se atraem mutuamente pela paixão, o dia que eles quando eles tiverem relações sexuais, acabou. Porque o caso da paixão é centralizado no corpo. Ela é alimentada pelo amor eros. Amor eros é amor sexual. Então, se alguém casou assim, movido pela paixão, não vai dar certo. Mas não vai mesmo, gente. Outra coisa que Deus queria, a terceira coisa que Deus queria aqui, estabilidade e segurança. Olha, gente, o casamento oferece estabilidade emocional, financeira e social para o casal e para os filhos. Só saber de onde vem e para onde vai, e por que vem e por que vai, significa segurança e estabilidade. Você sai para trabalhar e sabe que depois do trabalho tem um lugar onde você vai encontrar
a pessoa amada. Você sai para trabalhar e sabe que lá em casa, na sua casa, tem alguém que te ama, alguém que você ama. Aí você vai chegar em sua casa, vai poder exteriorizar o seu amor com aquela mulher, ou ela vai também retribuir o seu amor por você. Isso aqui acontece uma estabilidade e segurança. Você tem segurança que não está sozinho. Você se sente estável. Por quê? O casamento propicia isso aí. A quarta coisa que Deus queria quando instituiu o casamento foi construção de uma família. O casamento é o canal de criar uma família e ter filhos, que são considerados uma bênção e uma fonte de felicidade para muitas pessoas, pois é na família o laboratório onde passam os instrumentos de que Deus precisa para realizar os seus planos de redenção no mundo. Gente, isso aqui, a família, até Jesus, quando Deus mandou Jesus para o mundo, Jesus se submeteu a esse projeto. Nasceu a partir de uma família de José e Maria, do ventre materno. Então, a construção de uma família é um dos objetivos do porquê Deus instituiu o casamento. Em quinto lugar, Deus queria atender às necessidades sexuais. Isso aqui é demais, gente. Foi Deus quem criou o sexo. E foi o primeiro a ver que ele era muito bom. Foi Deus. Deus criou, viu que o homem precisava desse ambiente, o sexo, dessa coisa. Mas muitos dão ibope ao diabo dizendo que o sexo é do diabo. Não é verdade. O sexo foi criado por Deus com o fim de atender às carências sexuais de homem e de mulher. E ao momento, o espaço mais propício para isso aí é no casamento. Por isso que as famílias têm que ter o seu quarto. O quarto do casal tem que ser um quarto forrado, com porta, e que a cama não cante, não toque a música, a sirene do SAMU. Isso aqui é importante, porque os filhos não vão ficar sabendo que momento o casal está tendo lá na sua intimidade. A gente entende que foi o diabo que causou toda a desgraça sexual que afeta a vida da humanidade. A gente sabe isso. Aí lá Salomão diz assim: uma coisa eu sei, que Deus fez o homem perfeito, mas esse se meteu em muitas encrencas. E o sexo deteriorado é uma delas. Deus gerou e o diabo degenerou. Deus gerou e o diabo degenerou. Mas veio Jesus para regenerar. Regenerar é gerar de novo. Está vendo? O diabo, o trabalho dele é degenerar, é destruir. Deus construiu, o diabo destruiu. Mas Deus está aí pronto, por nosso intermédio, para reconstruir. E o casamento é uma das intervenções de Deus para reconstruir o que o diabo destruiu. Resta aos casais atender o que Pedro fala na sua epístola, no capítulo 3, versos 6 e 7. É o que ele fala: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de Deus, para que não se interrompam as vossas orações. Aí o que eu fiz aqui? Eu dividi esse versículo em 6 verdades, 6 itens aqui. O primeiro diz assim: vivei a vida comum do lar. O que é vida comum do lar? É aquilo que só acontece no lar. Aquela inter-relação entre marido e mulher só acontece no lar. Além da vivência com os filhos, mas essa aqui é a principal. Viver a vida comum do lar. Quando o lar não tem essa vida comum, quando o lar, o casal não tem essa vida íntima, não tem esse momento deles dois,
É um problema. Tem mulher que bota a criança para dormir na cama, separando o casal. Isso é um problema sério. Os experts em educação familiar dizem que o quarto dos filhos tem que estar separado. Entendeu? O quarto do casal é próprio deles. Não pode ter ali ninguém. Eu já atendi um casal que a mulher começou colocando filho ali no meio. Isso é um problema. Aí vem a segunda coisa, com discernimento. Esse discernimento aqui tem a ver com a capacidade mental de ambos, tanto dele, especialmente dele, quanto dela. Que discernimento Pedro quer falar aqui? Se o marido tem que saber se a sua esposa está sendo bem atendida no sexo. Ela também tem que saber se ele está sendo bem atendido no sexo. Isso aqui é discernimento. Porque quando o homem e mulher não são satisfeitos sexualmente, ele vai ficar com carência. E essa carência vai atender quando e como e onde. É um perigo deles atender essa carência lá fora com alguém que não seja seu cônjuge. Então, esse discernimento, meus queridos assistentes, preste atenção nisso aqui. Pelo amor de Deus, você que é homem, preste atenção. Você que é mulher, preste atenção. Você precisa atender a carência de sua mulher. E a mulher precisa atender a carência do seu esposo. Os dois têm que estar assim, coladinhos. Ok. O item 3 aqui é tendo consideração para com a mulher como a parte mais frágil. A parte mais frágil é a mulher. Por que a mulher? Porque a mulher não servida sexualmente, não servida com carinho, se ela está em casa trabalhando o tempo todo e não tem o reconhecimento do marido, meu Deus do céu, o casamento se torna um ambiente desgraçado. Isso aqui, essa consideração que a mulher tem que ter com o homem e vice-versa. Ou outra coisa aqui, o homem tem que entender que a mulher nunca vai pensar, nunca vai ver, nunca vai enxergar, nunca vai se comportar como homem. Mulher se comporta como mulher. E a mulher também tem que saber que o homem nunca vai se comportar como mulher, porque tem mulher que espera que o homem se comporte como mulher. Não existe isso. Então é importante que essa consideração, esse discernimento aconteça na vida do casal, senão a vaca vai pro brejo e o casal também. E item 4 aqui, tratai-a com dignidade. Sua esposa, meu querido assistente aí, não é sua empregada, não. Sua esposa não é um objeto de possessão sua, que você faz o que quer. Tem marido assim. Olha o que está acontecendo aí agora. Tantos maridos estão batendo, estão golpeando as suas esposas, como se elas fossem propriedade exclusiva dele. Não é. Ela é a sua esposa. E a Bíblia manda tratar a esposa como Cristo tratou a igreja. É uma situação difícil, gente. A mulher, o Paulo escrevendo aos Efésios, diz assim: vós, maridos, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja. Isso aqui, gente, é forte e é difícil. Se o marido não gosta da mulher, olha, não sei se vai ser possível isso aí não. Igualmente, quando Paulo fala para a mulher, ele diz assim: vós, mulheres, sede em tudo submissas a seus maridos. Olha que situação. Por quê? Vamos explicar isso aqui. Paulo falou sobre amor, que o marido deve tratar a mulher com amor, porque não tem coisa melhor no mundo para uma mulher do que sentir-se amada pelo marido. E não há coisa melhor para um marido sentir que tem uma mulher que depende dele. Está sujeita ao marido, outra função dificílima para a mulher. Porque Paulo diz assim: vós, mulheres, sejam em tudo submissas a seus maridos, como a igreja é submissa a Cristo. Olha que comparação forte. Entendeu? Eu falando que estava atendendo um casal, aí falei com ele assim, ele disse: ninguém consegue isso não, pastor, isso é só para Jesus e a igreja. Mas não, Paulo está orientando aí que para a vivência boa e perfeita e vitoriosa do casal, precisa haver essa dignidade de um lado e do outro.
A quinta coisa que eu separei aí é porque sois juntamente herdeiros da mesma graça. Diante de Deus vocês não são diferentes, são iguais. Entendeu? Tem agraciados com a mesma graça, o mesmo poder que salva um, salva outro. E o céu onde vão morar vai ser um só. Lá você não vai conhecer sua esposa como essa foi minha mulher lá na terra. Não. Lá esse foi meu pai. Não vai ter isso lá no céu. Lá no céu não se casam, não se dão em casamento. Essa configuração é aqui para a terra, porque quando fala em casamento, se pensa em reprodução, se pensa em crescimento. Lá no céu a vida é completa, é perfeita. Então, você e a sua mulher vão entrar no céu, porque ambos foram alcançados pelo poder da graça salvadora vinda por Jesus, como está em Tito 2, verso 11. Então, vocês precisam ter essa ideia de que são herdeiros. Ó. Aí vamos colocar aqui co-herdeiros, quer dizer, herdeiros juntos, com a mesma herança, da mesma graça. E sexta e última situação aqui, por coisa que Pedro falou, para que não se interrompam as vossas orações. Isso aqui é forte, gente. Eis o porquê muitos casais oram e suas orações não são ouvidas. Por quê? O que está acontecendo, pastor? É porque ele está desviado? Não. É porque se estão brigando, eles estão brigam o tempo todo, não tem paz. Na hora da refeição é a hora que o casal tem que sentar. Meu pai me deu esse exemplo e eu criei meus filhos assim. Na hora de comer, o pai está na cabeceira da cama, do lado da mulher, os filhos em torno, ali oram, agradece o pão, mas tem casais hoje que não está acontecendo aqui. Ela está na mesa com os filhos, ele está lá para o quarto. Ou ele está na mesa e ela está para o quarto. Então, isso aqui, gente, como é que vão orar? E essas orações serão atendidas. Olha, não sei o que estou dizendo aqui, Pedro está dizendo aqui, para que não se interrompam as vossas orações. Traduzindo, se vocês não pararem de fazer o que Pedro está dizendo aqui, ó, vocês vão ficar orando à toa. Muitas orações não passam do telhado. Por quê? Porque se você não está seguindo os ditames bíblicos, sagrados, para a felicidade da família, lamentavelmente suas orações não passam do telhado. Pela graça do Senhor, pela graça, pela Querem acabar com as famílias, estão tentando destruir os sonhos, tentando fechar portas de empregos, para que haja aflição e desespero. Estão tentando desviar os filhos do caminho que se deve andar, com promoções baratas deste mundo. Estão tentando destruir o lar. Mas não se desespere, ó família, pra tudo nosso Deus tem a saída. Ele é o primeiro a se levantar e defender aquilo que ele aprovou no altar. Não se desespere, ó família, pra tudo nosso Deus tem uma saída. É questão de fé, é questão de confiar. Todos os sonhos não irão morrer, todos os nossos não irão morrer.
sem ter aquilo que Ele aprovou do altar. Não se desespere, ó família, pra tudo nosso Deus tem uma saída. É questão de fé, questão de confiar. Os sonhos não irão morrer, os laços não irão quebrar, as portas não irão fechar. Nosso Deus não vai deixar, os filhos não vão se perder, pra casa sempre vão voltar. Aquele que constitui uma família, por ele sempre vai zelar. Os sonhos não irão morrer, os laços não irão. Vamos às reflexões finais. Número 1. Você viu aí, querido assistente, que o casamento foi instituído por Deus e o fez com todos os requisitos que ele viu que fazia parte da carência humana. Companheirismo, como já vimos aqui, compartilhamento do amor, formação da família e a realização sexual de ambos, tanto de mulher como de homem. No item formação da família, há muitas implicações, porque é na família que Deus espera encontrar os instrumentos de que Ele precisa para as várias funções da existência humana, como líderes, políticos e religiosos em todas as escalas, professores em todas as áreas. Os grandes líderes, bons ou ruins, saíram da família. Até Jesus submeteu-se a esse projeto de Deus, nasceu do ventre. Olha, Deus tinha um montão de forma de mandar Jesus para a terra, mas Ele quis mandá-lo através do ventre materno. Olha como Jesus se humilhou, como diz Paulo lá em Filipenses. Ele se humilhou, se tornou um ser tão ínfimo no ventre. O útero da mulher, 9 centímetros. E os primeiros estágios de vida é ínfimo, a gente não vê com o olho nu. Até Jesus passou por esse lado. Em terceiro lugar, como está, meu assistente, a sua relação com esses parâmetros divinos? Os menores que estão debaixo da sua tutela, serão estes instrumentos que Deus espera que eles sejam? Ou eles vão ver em você, ou terão a lembrança de você como um homem relaxado, desligado, insensível, perverso? Seus filhos estão vendo isso aí. Se você não sabia, repito aqui, já falei aqui algumas vezes, 94% do que as crianças aprendem não é o que elas ouvem dos pais ensinarem, é o que elas veem, o que elas enxergam. Elas estão vendo, vocês não estão percebendo que elas estão ligados o dia todo com vocês e vendo o que vocês estão fazendo de errado ou de certo, entendeu? Eles vão ver você com um pai amoroso, cuidadoso, e você, mãe, como é que os seus filhos vão ver você amanhã? Será que Deus pode esperar dos seus filhos os instrumentos que Ele quer? Deus eterno, eu quero te agradecer, Senhor, por essa oportunidade de poder dissecar esse assunto, Senhor, tão importante para as famílias, Senhor. Eu te peço agora em favor desses que estão assistindo aqui, Senhor. Muitos deles têm problemas difíceis que eles não conseguem. Tem homem desligado que nem sabe a função de homem. Tem mulher desligada que nem sabe a função de mulher. Deus, entre com providência e abra a mente dessas pessoas para entenderem que casamento não é uma coisa à toa, não é uma coisa muito séria, porque foste tu que o criaste, o inventaste. Senhor, te peço por aqueles que hão de me assistir ao longo
daqui para frente. Em nome de Jesus eu te peço, Senhor, agora e para sempre. Amém. Bem distante eu te vi, parada à beira do caminho, cabisbaixo e sem direção, se sentindo tão sozinho. Amanhã vamos continuar. Vou falar sobre os maridos, função dos maridos e os 10 tipos de maridos que existem. Qual é a função, o que é que Deus projetou para eles. Porque tem muitos aí que estão lá, lerdos, não sabem o que está acontecendo, parece que é um ser que está morto, só falta cair, falta tombar. A gente vai ver isso amanhã, tá? O que é que Deus projetou para os maridos, tá bom? E depois de amanhã veremos agora a função, as mulheres, as esposas, o que é que Deus projetou para as esposas e também os 10 tipos de esposas, ó? Cada uma que você vai ver. Portanto, obrigado pela sua atenção hoje, Deus abençoe a todos, muito obrigado pela atenção. Espero que essas palavras ditas com tanta sinceridade e simplicidade possam ter sido válidas para você, para reconstruir o seu casamento. Deus abençoe.